Olá, começa agora mais uma edição do Você Empreendedor. E hoje estou aqui recebendo a Fernanda Fedalto Chikoski, ela que é lá da Obstari. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Obrigada, Juliana. Obrigada pelo convite de estar aqui e uma boa tarde para todos que estão nos vendo agora. Prazer receber você. E nós gostaríamos de iniciar então o nosso bate-papo sabendo um pouquinho mais sobre a tua história, como que surgiu a Obstari. Conta para nós. Então, Ju, eu vim para Jaraguá do Sul há 6 anos atrás, aproximadamente. A minha irmã, ela já estava aqui em Jaraguá do Sul e a gente sempre teve uma vontade de trabalharmos juntas, até porque ambas estamos na área da saúde, né? E como ela já estava aqui, já estava vendo a oportunidade de ficar na cidade, eu deixei na nossa cidade natural e também passei a morar aqui em Jaraguá. A Obstari mesmo, ela surgiu há aproximadamente 1 ano, ela vai fazer 2 anos agora, em setembro, e ela surgiu de uma conversa num domingo. Então, após um almoço, um domingo familiar, onde estávamos reunidas eu, a doutora Cristina e a doutora Milena, nossa nutricionista. E ali nós falávamos das nossas vontades e perspectivas para o futuro e da vontade que as 3 tinham de ter um local adequado e confortável, aconchegante para receber as suas clientes. E de uma conversa bem despretensiosa, na verdade, surgiu a Obstari. Então, essa conversa lá aconteceu em outubro de 2021 e daí a Obstari foi inaugurada em setembro de 2022. Maravilhoso. É uma história muito interessante e outras histórias que a gente tem ouvido aqui também, que normalmente os negócios, os empreendimentos surgem desses sonhos, dessas conversas. Sim. E como foi esse início? Então, o início ele foi tranquilo, relativamente tranquilo, né? Nós 3 já estávamos trabalhando há um tempo, né, na área. E o que foi mais difícil é a parte burocrática, que é normal, né? Acho que para todo mundo isso acaba sendo um pouco mais difícil. Mas no geral, assim, foi bem tranquilo o nosso começo. Muito bom. E hoje a Obstari, então, oferece serviços, como você falou, na área de ginecologia e obstetrícia. Isso. Então, serviços médicos de ginecologia e obstetrícia. Aí, serviços de estética, né? Facial, alguma coisa corporal também. E serviços de nutrição. Tá certo. Então você, Fernanda, trabalha mais com essa parte da estética. Isso mesmo. Então, eu trabalho mais com a parte da estética. Conta pra gente, então, um pouco sobre o teu trabalho, sobre todos os serviços. Sim. Então, eu sou enfermeira esteta, né? E acabo trabalhando mais com a estética facial e alguma coisa no corporal também. Dentro do facial, a parte do rejuvenescimento, né, que hoje é algo que é muito buscado tanto por mulheres quanto por homens, né, acaba que o meu público maior é o público feminino, mas hoje a gente percebe que os homens, eles estão também se cuidando mais. E dentro da estética, né, também algumas coisas no corporal, como secagem de microvasos, tratar uma estria, principalmente porque eu tenho muito contato com as mulheres no pós-parto, então eu também realizo um trabalho de recuperação, deixando o pós-parto delas mais leve, mais tranquilo, né, com o laser de baixa intensidade, o taping, e daí ali a gente já acaba tendo um vínculo, né? E algumas acabam me buscando para que a gente trate algumas afecções que aconteceram durante a gestação, né? Desde os microvasos até as estrias, alguma coisa em celulite, né? E no facial, preenchimento labial, preenchimento de olheira, bioestimuladores de colágeno,
alguma coisa em peeling, né? E microagulhamento. Então, são várias possibilidades. Óbvio que eu individualizo muito o ser, né, a pessoa, e então eu não trabalho com protocolos prontos, eu não acredito que existe receita de bolo dentro da saúde, dentro da estética. E tudo inicia-se numa primeira consulta, em a gente conhecer, em a pessoa trazer qual é a dor dela, né? Porque às vezes eu olhando aqui para você, Ju, é óbvio que eu como profissional tenho um olhar, mas às vezes aquilo não tá te doendo. Né? E para a gente mudar alguma coisa na gente e querer isso tem que doer na gente. Então, eu sempre deixo a pessoa me contar, falar, faço uma primeira consulta de avaliação, para daí sim a gente traçar um plano de tratamento. E é algo que até nós já estávamos conversando e que é bem interessante comentar, de que, ao contrário do que a gente vê hoje na mídia, de que então as pessoas estão com a pele linda, maravilhosa, não tem mais nem poros dilatados, é uma mentira, né? Todo mundo tá ali com filtro. A estética, ela é construída. Então, quanto antes você iniciar a construção dela, melhor você vai chegar no teu envelhecimento, né? Não é que a gente não vai envelhecer por buscar pela estética, a gente vai envelhecer, só que de uma outra maneira, às vezes com menos ruga, com a estruturação da nossa face menos caída, né? E sempre buscando pela naturalidade. E acaba também sendo algo mais preventivo também, por mais que tenha essa ação não imediata, né? A gente até já vai falar um pouco sobre isso, mas assim, tem essa resolução, vamos dizer, mas acaba acontecendo uma prevenção na estruturação da pele? Com certeza, exatamente isso. Então, hoje é algo que está muito falado e até atores, atrizes, né, sempre estão fazendo propaganda de que usam o bioestimulador de colágeno, né? Então, o bioestimulador de colágeno, ele é exatamente isso. O que ele faz? Ele vai reestruturando através de depósito de colágeno novamente na nossa face, ou enfim, em algum outro local do corpo que esteja te desagradando, e vai melhorando a flacidez. E com isso, a gente vai evitando as quedas da face. Né? Então, o nosso envelhecimento fica postergado, ele demora mais para acontecer. Com isso, a gente, sim, parece mais jovem do que a gente é, né? E acaba sendo, então, um processo de dentro para fora. Sim, sempre. Né? É algo que tem que ser olhado as duas situações, né? Mas, na grande maioria, dentro da estética, a gente trabalha com ativos, né? Para que realmente eles que são depositados dentro do nosso organismo e eles que vão estimular uma nova produção, por exemplo, do colágeno. Maravilhoso. Eu acho muito legal, eu sou defensora desses procedimentos estéticos, mas principalmente para as mulheres que querem realçar sua beleza. Sim. Como você falou, a importância da gente respeitar a nossa individualidade e realçar aquilo que eu já amo. Não ir com aquela ideia de que, eu não gosto do meu lábio, então eu quero mudar. Como que é? Como que as mulheres chegam hoje? Então, é exatamente isso. A gente sempre tenta pensar na naturalidade e devolver, às vezes, um volume que foi perdido, né? Então, é óbvio que quando me olhava com 18 anos de idade, na frente do espelho, meu lábio era mais volumoso. Hoje, já com quase meus 40 anos, eu já sentia a necessidade de preencher. E isso é o rejuvenescimento. Só que é um rejuvenescimento natural, sem mudar a pessoa, sem deixar nada de exagero, sem mudar perfil ou as características que ela já tem. Mas sim devolver. Né? Às vezes a gente tem que devolver o volume que ela já tinha, que havia perdido e que ao se olhar no espelho, ela sente a necessidade de buscar por esse rejuvenescimento.
E como é, então, depois de passar por um procedimento desse, ver essa alegria da tua cliente, a autoestima também, né? Porque a gente acaba fazendo um procedimento estético, mas muitas vezes mexe com as emoções também, né? Mexe totalmente com as emoções, né? Eu sempre falo, a estética, algumas pessoas acham que é algo banal, mas na verdade não. Ela faz muito sentido, principalmente para a saúde mental e emocional das pessoas, né? Porque a dor de cada um é cada um que sente. Então, o que me incomoda hoje pode ser algo banal para você, mas eu, ao me olhar no espelho, isso, se eu conseguir melhorar, vai fazer total diferença na minha autoestima, né? Então, é muito gratificante, né? Você vê que a cliente gostou, que ela se olha no espelho, que ela volta com um batom nos lábios, né? Que volta a utilizar... se maquiar, se sentir bonita, se sentir atraente, né? Então, é muito gratificante. E isso é tão legal, assim, que vai formando uma corrente, porque quando você desenvolve um bom trabalho, as outras pessoas também conseguem ter essa percepção, né? Então, quando a gente chega numa pessoa que tá com um lábio bonito, mas dentro, assim, dos padrões mais naturais, a amiga já pergunta, com quem que você fez? Ou o que que você fez? E isso estimula outras pessoas a se cuidarem também. Então, eu acho bem legal. Muito legal. E eu vejo também mulheres agora de várias idades fazendo os procedimentos, porque eu percebo assim que talvez mulheres de um pouco mais idade, existe talvez aquela crença assim de que, nossa, será que eu mereço, né, um lábio? Será que eu mereço realçar o meu olhar? Porque tem ainda aquela crença um pouco mais antiga de que, isso talvez não é necessário, e aí ela passa por esse procedimento e se sente linda. É exatamente isso. E tem sim, né? É óbvio que as gerações mais novas, elas já estão mais inseridas em ter esse cuidado, em estar se cuidando, né? Então, a gente percebe que elas já buscam pelo botox preventivo, super novas, assim, né? 20 e poucos anos, elas já estão fazendo o botox preventivo. Mas as mulheres mais ali 40 anos para frente, algumas não fizeram isso. E hoje elas já estão se sentindo empoderadas para fazer isso, né? Então, elas buscam sim, assim como as 60 mais também buscam. Né? E realmente isso melhora muito a autoestima delas, sabe? Muda muito, é visível, é muito legal. E você falou do empoderamento, é exatamente isso, assim. Então, a estética, principalmente a questão da face, porque assim, o corpo eu entendo que também é super importante, mas é algo que não é o teu cartão de visita. Isso é verdade. E o rosto acaba sendo, então, a face, né, em um geral, mais procurado para esses processos, então. Sim, com certeza. Eles são mais procurados, né, e justamente por isso, porque, primeiro, que quando a gente se olha no espelho, geralmente a primeira coisa que a gente olha é a nossa face, né? Então, é algo assim que vai incomodando, a gente tá sempre olhando, né? E sempre a gente quer melhorar. Sempre a gente quer deixar ela mais natural, mais jovial, rejuvenescida, né? E aí acaba, então, trazendo esse empoderamento que eu entendo como o resgate do nosso poder pessoal. Exatamente. Através dessa autoestima do procedimento. Exatamente isso. Consegue resgatar, né? Então, porque em algum momento essa mulher às vezes deixou ela de lado por outras prioridades, quem sabe, né? E quando você fala assim, Ju, né, de que achavam que não mereciam, algumas mulheres até acham que é algo impossível financeiramente falando. Então, elas têm medo até de passar por uma avaliação porque elas acham que é impossível alcançar isso. E hoje não é mais, né? Não é mais nada mais é impossível, né? Então, algumas acabam deixando de lado por achar que financeiramente não conseguem, ou de achar que não devem ser suas próprias prioridades.
Sim, porque às vezes você tem que fazer uma escolha, né? Eu vou deixar de fazer tal coisa para cuidar de mim. Isso e aí. às vezes pode gerar um pequeno sentimento de egoísmo e, Sim. enfim. Mas depois que passa pela experiência, o sentimento vai embora. Exatamente, é isso mesmo. E depois que faz a primeira vez, não para mais de fazer. Porque sente a diferença e vê como é bom ter alguém que está te cuidando e a gente priorizar esse momento, sabe? Maravilhoso. Fernanda, e sobre a questão dos resultados? Porque tem muito disso, assim, né? Não existe um resultado imediato. E aí, como que é em relação a isso? Assim, as mulheres entendem isso ou existe essa busca por algo, assim, para amanhã? Então, isso é algo que eu acho que tem que ser construído entre o profissional e a cliente já na primeira avaliação, né? Então, por isso eu gosto sempre de deixar muito claro como que é o processo, né? De que é uma construção, de que nem sempre o organismo vai responder da forma como a gente espera, que para mim pode ser de um jeito, para você pode ser de outro. Então, são alinhamentos que devem e precisam acontecer na primeira conversa, né? Que é na conversa de avaliação. Desde resultados, tempo de duração, quanto tempo vai durar em mim se eu fizer. Tudo isso é algo que a gente não pode dar uma certeza, porque nós trabalhamos com pessoas, com um organismo vivo, com um corpo humano, né? Então, diferente de uma ciência exata, como a matemática, que 2 mais 2 é 4, o nosso organismo não é assim. Ele passa por várias diferenciações, depende muito dos hábitos, por exemplo, um preenchimento labial em mim pode durar 1 ano. Em você, eu não sei como são os seus hábitos, mas de repente, se você não tem bons hábitos, é fumante, não toma água, pode durar 6 meses. Então, a gente não tem como dar uma certeza, né, de alguns resultados. Então, a gente segue alguns parâmetros, né, mas deixa sempre muito alinhado de que cada ser humano vai ter um resultado. Eu vejo muito por mim, assim, que eu tenho a pele bem sensível e bem branquinha. Então, eu já passei por alguns perrengues, assim, quando eu vou fazer procedimento, eu volto, né? Fica vermelha. Mas é isso, é do profissional explicar o que pode acontecer. Porque às vezes fala assim, não dói nada. E aí você fala, não, dói sim, na minha pele doeu. Então, faz diferença essa questão. Faz toda a diferença. E quando a gente fala de dor, também é uma coisa que não é mensurável e para cada um de nós é diferente, né? Então, a dor em mim pode ter um padrão, a dor em você pode ter outro, né? Mas tudo isso tem que ser bem alinhado já no primeiro momento da consulta, né? E quando a gente sempre fala em rejuvenescimento facial, a gente tem que pensar que é algo que tem que ser construído, né? Então, eu vou fazer um bioestimulador e super vai resolver a minha vida? Não, né? Você tem que fazer o bioestimulador, depois de um tempo a gente tem que reavaliar, quem sabe tem que fazer mais alguma coisa, aí vamos partir para um botox, às vezes tem que reestruturar a face, um preenchimento. Então, vai depender muito também do resultado que o indivíduo espera, né? Então, essa conversa inicial, essa consulta, uma pré-consulta, eu entendo que é muito importante. É muito importante. E além disso, assim, o que você sugere, então, que a mulher, o homem, enfim, né, o cliente, leve em consideração na hora de escolher um profissional para trabalhar, então, a harmonização da sua face? Então, eu particularmente, a gente sempre comenta, né, de que se você busca por algo mais natural, você tem que olhar como é esse profissional que você está buscando, né? Se de repente ele já na face dele, ele já demonstra que não tem uma naturalidade, ele não vai buscar isso com você, né? Então, e também sempre procurar por profissionais capacitados, né? Que ofereçam em local adequado, que tenha a questão de vigilância, tudo em dia, né? Porque são procedimentos, apesar de que procedimentos
Pouco invasivos. Pouco invasivos, mas são procedimentos, né? Uhum. E, Fernanda, eu acredito que tem um passado já por você nesses últimos anos, assim, muitos casos especiais. Sim. Mas você gostaria de comentar algum, assim, com a gente, que foi você legal. se lembra, assim? Então, eu acho que, como eu acabo trabalhando muito vinculando com o paciente, então ele vem às vezes por um procedimento bem mais básico, te conhece, sente confiança e vai voltando e vai fazendo outros procedimentos, né? E foi muito engraçado, assim, tem uma cliente que ela veio num primeiro momento para fazer os microvasos nas pernas. Mas daí ela disse que tinha conversado com o esposo dela e o esposo falou, ai, que besteira, por que você vai fazer isso nas suas pernas? Né? Uma coisa que não vai fazer diferença, e aquela coisa. E ela, não, mas eu tô me incomodando com isso, né? E é a história, a dor dói em cada um, né? E daí ela veio, me buscou para que a gente começasse a tratar, então, os microvasos dela. Fizemos o tratamento, a perna dela mudou por completo, ela só usava saias mais compridas. Agora ela falou, eu já tô preparada para começar a usar a bermuda mais curta, né? E me sentindo à vontade com as minhas pernas. E dali a gente criou um vínculo, né? Então daí ela já voltou, já fez botox, já fez preenchimento labial, sabe? Então ela começou a ver que era possível e como ela se sentia bem melhorando as coisas que até aquele momento estavam incomodando, mas que ela estava sempre deixando de lado, sempre deixando, né? Então, às vezes é bem assim, eles vêm, fazem um botox, daí sentem confiança, se olham no espelho, se gostam, aí vem para mais um procedimento, né? E começam a tomar gosto por se cuidar. Muito legal isso, e eu entendo, você dá um passo, aí sente, fala, opa, gostei, me sinto bem aqui, quero mais. Isso mesmo, exatamente isso. E aí ocorre essa construção que você falou, desse passo a passo até chegar, então, nesse resultado. Exatamente Muito isso. legal. E você comentou também sobre a questão do pós-parto, né? Do cuidado com as mamães, porque realmente o nosso corpo, ele muda muito depois de uma gestação. Muda totalmente. Então, isso também foi algo que até quando eu iniciei trabalhando de forma autônoma como enfermeira, né, como empreendedora, foi o meu primeiro passo, assim, porque eu via que era uma dor, né, das mulheres e que às vezes elas eram um pouco deixadas de lado, que no nascimento do bebê, os olhos da família inteira ficam para o bebê. E aquela mãe, que na verdade é quem tem que estar bem para cuidar, acaba ficando um pouco de lado, né? Então, eu acabei desenvolvendo um protocolo de pós-parto, né? E que eu trabalho atualmente, onde a gente faz os atendimentos já depois do parto. E sim, elas ficam com menos dor, se sentem cuidadas, com menos edema, que é o inchaço que dá na região do abdômen, né? Mais confortáveis, porque realmente é uma alteração no corpo enorme, né? Então, todos os órgãos que estavam ali no seu local de origem saíram para dar espaço para um feto, né? E quando o feto sai, fica tudo perdido até retornar ao seu local de origem. E então, ter essa estabilidade com o taping, né? Utilizar do laser de baixa intensidade para diminuir a dor, né? Isso faz com que o pós-parto tenha uma recuperação muito mais rápida. É ótimo, porque você fala dessa parte física, né? Mas eu, como mãe, me colocando no lugar, eu penso assim, nossa, só de pensar que tem alguém que tá cuidando de mim e que tá aqui segurando na minha mão, entre aspas, para que esse processo também seja mais tranquilo, sim, a cabeça da mamãe também fica mais tranquila. Exatamente mais tranquila, isso. Né? Ela tem que estar bem para ela poder cuidar, né? Então, eu acho que esse é o objetivo, deixar essa mãe bem. E aí acaba já virando terapeuta da mamãe. Na verdade, já cria-se os vínculos, né? Então, às vezes a gente acaba tratando um pouco mais uma cicatriz, quando a pessoa tem
uma tendência a ter um queloide, né? Então, a gente já pensa numa diferenciação no atendimento. É aonde elas voltam depois para a gente começar a tratar uma estria, né? Uma queda capilar que aconteceu durante a gestação, né? Então, o vínculo ele já começa a ser criado ali, né? E elas se sentem confiantes daí. Muito legal para as mamães que estão aqui nos assistindo. A gente se planeja com tantas coisas para o bebê. Então, a gente pode, né, se planejar e nos presentear, então, com esses momentos. Exatamente, isso mesmo. Muito legal. Fernanda, aproveita, então, para deixar uma mensagem para as clientes que estão aqui te ouvindo. Reservar um tempo para se cuidar é um grande investimento que nós fazemos à nossa saúde. Conseguir se olhar no espelho, se sentir leve e confortável com a imagem que você olha, também é algo que vai fazer bem, não só para o seu corpo, como também para a sua saúde mental e emocional. E com isso, eu digo para vocês, vale a pena. Isso é algo que eu consigo perceber nas minhas clientes e por isso eu também agradeço do fundo do meu coração a todas que até agora se entregaram para esse momento de cuidado. Muito bom. Fernanda, foi um prazer conhecer você, a sua história. Igualmente, posso falar o mesmo, agradeço pela oportunidade de estar aqui e me coloco à disposição, né? Estamos, então, na Clínica Obstare, fica na região central de Jaraguá do Sul, né? E com todos os nossos serviços à disposição. Isso aí, então, além da Fernanda, está lá a doutora Cristina. Doutora Cristina e a doutora Milena. Que trabalha com a nutrição. Isso mesmo, a doutora Cristina, médica ginecologista obstetra, a doutora Milena, nossa nutricionista. Muito bem, muito obrigada, então. Eu quem agradeço, obrigada. E aproveito para agradecer você que está aí conosco e até uma próxima edição do Você Empreendedor.